O pessoal está chegando aí. Acabei de sair lá da outra reunião. Paz seja com todos. Bem, que bom, gente. A gente está aqui. A gente sai de uma reunião, já entra em outra e bora! É assim que funciona. Paz, graça e praz, Eliane. Ah, Bem, pastor. a Rose está aí, a Estela. Estamos aqui. Vamos começar aqui a nossa reunião aqui. O pessoal ainda nem saiu direito da reunião lá do que nós estávamos fazendo agora, né? Mas o pessoal vai saindo de lá também, vai vindo para cá, e como eu falei, não sai, não levantei da cadeira, entendendo? Sai de uma, entra em outra, é em frente a essa tela de computador, e glória a Deus, porque, enfim, nós temos aqui o computador, né? Amém. Glória a Deus, vamos, é o que tem para o momento, e glória a Deus que tem, né? Porque o que seria nós em pandemia, lá na gripe espanhola, já pensou? Todo mundo dentro de casa e não teria essa ferramenta que nós temos hoje, que é a internet. Então, é uma bênção a internet na nossa vida, porque apesar da gente não poder efetivamente estarmos juntos, mas estamos juntos, mas glória a Deus pela internet. Né? Então, vamos começar aqui a nossa reunião, e obrigado de vocês estarem chegando aí, a Alessandra está chegando, a Elisângela está aí, Amém. a Ângela está aí, chegou a Socorro também, o pessoal está chegando aí. Na medida que eles vão chegando, para a gente não perder aqui a oportunidade e o tempo, vamos lá, vamos orar então. Eliana, ora aqui para a nossa reunião, entrega ao Senhor, nós precisamos do Espírito Santo numa janelinha dessas aqui, ele estando presente nessa reunião, nós precisamos dele. Se nós estivermos aqui e ele não comparecer, nada tem graça, não adianta nossas experiências, não adianta nada. O que nós queremos é a presença dele aqui conosco. Então, meu amor, ora aí pela gente, por Jesus. Pode orar, Ó amor. Senhor, nosso Deus, ó Pai. Seja bem-vindo, Senhor Deus eterno, em cada lar, Senhor, na vida do nosso Amém. Senhor Deus, nosso pastor, de troca, Senhor, de conhecimento, Senhor. O Espírito Santo do Senhor esteja presente para conduzir, Senhor Jesus, da melhor forma, Senhor. Que venha, Senhor Deus eterno, reinar em nossas vidas, Amém. transformando nosso coração, nossas ações, os nossos pensamentos, Senhor. Amém. Que seja, Senhor Deus eterno, de acordo com o Senhor, Pai. Que possamos estar dispostos, Senhor Deus, a aprender, Pai. Que nosso coração enche, Senhor Deus, de alegria, Senhor, com a tua presença, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, com todo amor, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, Senhor. Vem nos dando estratégia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, vem de encontro com nossos pastores, com a nossa pastora Amém. Nivalda, Senhor Deus. Amém. Vem guardando, vem tirando, Senhor, todo cansaço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Senhor, através da vida dela e transformar nossas vidas, Senhor, com o seu conhecimento, com a sabedoria do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor Deus eterno, que é, Senhor Deus eterno, transformadora, venha transformando, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Vem de encontro, Senhor, com aqueles que estão entrando, aqueles que estão Amém. tentando entrar, Senhor Jesus, para aprender mais de Ti, Senhor. Venha reinar, Senhor, venha transformar. Venha, Senhor Deus eterno, nos fazer ser pessoas, agentes transformadores na vida das pessoas, das nossas crianças, da nossa família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a gente possa sentir sede, fome da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Espírito Santo, seja bem-vindo. Amém. Amém. Amém, filha. Deus te abençoe. Continue te usando poderosamente. Eliana, quantos anos você está com a gente? Já tem quase uns 20 anos. Meu filho, quando eu fui, meu filho tinha 5 anos. Ele tem 20 agora, né? Uma caminhada boa aí, já tenho, já. Em nome do Senhor Jesus. Como foi que você descobriu a gente? Como foi que você chegou? Conta um pouquinho de você. Foi É uma, porque eu foi não sei, eu uma, estou perguntando. amém, amém. Foi minha cunhada.
ela sempre fazia visitas em igrejas, né? E ela falou assim: ah, Eliana, era no tempo, era lá na Cambarela, né? Ela era lá perto Ela é, da padaria lá, né? E ela me chamou, me convidou e eu fui. isso. Quem me abordou foi a Beth Dias. Na época eu estava grávida da minha filha. Não, pastor, eu menti a idade do meu filho, viu? Ele tinha os 2 anos, porque eu estava grávida da minha filha, 3 anos, são 3 anos mais velho, né? Eu estava gestante da minha filha, que tem 16 anos agora, e, e, e ela me acolheu, tudo a Beth, nos acolheu lá, e eu fui ficando, aí eu me afastei, eu estava passando muito mal nessa gestação dela, passei muito mal, me afastei, aí voltei de novo, quando voltei já foi na nova igreja. Aí eu falei assim, Deus, eu vou entrar nessa igreja, eu quero sentar, que ninguém me enxergue, eu só quero ter um encontro com o Senhor. E foi, não passou muito tempo, já fui chamado para o diaconato e eu estou aqui, pastora. Né? Eu estou aprendendo, eu sei que tenho muito mais para aprender e resolvi Glória a Deus. abraçar a causa, né? Percebi que não é sentado que a gente muda a nossa história e traz Jesus para nossas vidas, né? Eu só tenho que agradecer, em nome do Senhor Jesus. Quando você fala assim, você percebeu que não é sentado que a gente muda. O que que te levou a essa conclusão? Por que que você falou isso? Foi O que que te levou a dizer isso? vivência com Deus. Eu participei na intercessão de terça-feira, a senhora estava lá, de manhã cedo, né? 7 horas da manhã. E eu não trabalhava, eu era diarista, eu era mãe, né? Eu era mãe. E a senhora começava a falar para a gente assim que a gente tinha muito mais, Deus tinha muito mais nas nossas vidas, né? E que a senhora profetizava que tinha muitas pessoas ali que ia fazer faculdade, que ia crescer, que ia se descobrir. E um dia o Espírito Santo me batizou e, e esse ar para mim assim não me satisfazia. E eu lembro direito assim que Deus usava uma irmã e ela tocava na minha mão. E eu creio que foi Jesus e falava assim, crescer dói. E eu não tinha entendido, né? Esse crescer dói. Ficou gritando dentro do meu coração, crescer dói. E, e eu lá, orando toda terça-feira, eu ia toda terça-feira que eu levava meus filhos pequenininhos, sol, chuva, e eu ia, porque eu não trabalhava. E aquilo foi crescendo dentro de mim, aquela adoração. Foi o tempo, pastor, foi o tempo maravilhoso da minha vida, foi naquela época. E um dia, aconteceu, eu voltei a estudar, e na minha mente eu achava assim que eu tinha que fazer o ensino médio porque eu passava vergonha, meu filho passava vergonha. Né? Ele começou a ir para a escola e eu ensinava errado para ele as coisas, né? Coisa assim, básica, viu, pastora? Básica mesmo. Aí aquilo me falou assim, meu Deus, eu preciso estudar. E eu pensava assim que eu tinha que fazer o ensino médio para ajudar meus filhos no futuro. E um dia uma irmã ligou para mim e falou assim, Deus falou para você fazer uma faculdade. Eu lembrei da senhora, né? Mas aí eu falei assim, eu fiz a EJA, eu não vou conseguir fazer um vestibular, né? De jeito nenhum. E aí ela insistiu e ela falou comigo no telefone e ela começou a falar em línguas e falou que o que eu ia fazer, que eu ia fazer pedagogia, não era para mim, era para a honra e a glória do Senhor, né? E eu não fiquei assim, meu Deus. Aí, no mesmo dia, ela me ligou na sexta-feira e eu fiz o vestibular no sábado. Fiquei eu última lá, né? Falei assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir não, Jesus. Eu tenho capacidade. Aí ficou eu e um rapaz. E eu falei, Senhor Deus, era para mim pegar a resposta na segunda-feira se eu tinha passado, eu fui pegar na terça-feira. Eu não sei o que eu fiz, que eu mudei a senha lá, e eu tinha que digitar o meu CPF. Pastor, eu fiz isso 5 vezes,
porque eu não acreditava, porque falava assim, parabéns, você foi contemplada. Eu fiz isso 5 vezes para cair na minha a ficha que eu passei no vestibular. Hoje eu tenho 5 anos que eu fiz pedagogia, sou professora de educação infantil, eu era diarista, em um dia virei professora no outro. Para mim foi assim, né? Porque eu não acreditava, né? Eu não acreditava. Eu olhava, eu entrava na faculdade e falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E é isso, né? Em nome do Senhor Jesus. E foi pela e mais, muito mais, né? Meus filhos, graças a Deus, estão na presença de Deus. Meus filhos se batizaram, né? E Jesus, ele fez muita coisa na faculdade. Eu achei dinheiro na rua indo para a faculdade quando eu não tinha dinheiro para lanchar, só tinha a passagem. Deus abriu, eu fiz o Enem, passei no Enem, que eu pensei que jamais. Só que Deus fez um mistério comigo, assim, que eu tinha o Enem, eu tinha a nota, eu tinha a bolsa na minha mão, mas eu não podia pegar. Porque a faculdade não tinha a bolsa. Então, eu estudei 3 anos fazendo estágio em 2 escolas, fazia o Cefai e outra na prefeitura e uma no estado, eu fazia. Até aí no Laurinda, eu fiz no Laurinda, porque eu ia na igreja de manhã, antes de abrir a escola eu ia na intercessão, aí depois eu ia para a escola, eu ia e voltava a pé, eu moro perto de Santa Marcelina, e um belo dia eu fazendo estágio, eu fui brincar com as crianças, não, com os adolescentes de corda, caí, quebrei meu dedo, perdi as bolsas, 2 bolsas, e eu fui, e Deus tocou no meu coração de entrar no Facebook, e estava escrito lá, remanescente. E eu entrei, e a bolsa estava lá para mim. Faltando 1 ano para encerrar meu curso. Só que foi uma experiência que eu sei que foi Deus que me deu. Eu tinha que passar, eu tinha que fazer esses estágios para ter experiência, né? E foi tão assim, eu vi tanto Deus, que eu levei meus documentos, eu estava com o pé quebrado, meu marido que levou os documentos, a moça pegou meu documento do ProUni lá, mas ela perdeu a data, perdi a bolsa. Nos olhos do ser humano, nos olhos dela, nos olhos meus olhos, né? Eu perdi a bolsa. Essa moça me ligava meia-noite, 1 hora, para me pedir perdão. Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, eu consegui a bolsa, eu não posso, senão vou perder o curso, faltando 1 ano. E ela me ligava essa meia-noite, todo dia. Liliana, entra lá para ver se tem bolsa para você. E eu entrava. Aí ela encontrou um de geografia, a bolsa de geografia. Eu falei assim, moça, eu não quero fazer geografia. Moça, entra, Eliana, e pega essa bolsa que eu vou fazer a transferência para pedagogia. E eu consegui. E essa bolsa era para outra unidade, bem longe. E quando eu consegui, ela falou para mim assim, você quer estudar onde? Eu falei assim, eu quero continuar aí. E eu fui vendo Deus assim, pastor. Eu não tinha dinheiro, eu comecei na primeira parcela do curso, eu não tinha R$ 1. E eu cheguei lá, só que eu não sabia, eu achava assim, que eu prestava, a minha inocência, né? O vestibular e eu passava, eu pensava que eu não tinha que pagar, né? Na primeira. Quando chegou lá, falou assim, moça, desculpa te falar, mas você tem que pagar. Falou assim, oi? Eu falei, tem que pagar. 390. Eu falei assim, moça, eu não tenho nem R$ 1, só tenho da passagem. Falou assim, moça, você conseguiu a bolsa. Você vai desistir, moça, do seu sonho? Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu vou te falar as opções que eu tenho para você. Você tem cheque? Eu falei assim, moça, você já viu diarista ter cheque? Não tenho. Você tem cartão? Eu falei assim, não, moça, eu não tenho. Eu falei assim, então, a última opção, boleto bancário. Só que você vai, se eu gerar o boleto, você tem que pagar amanhã. E eu fiquei olhando para ela, sabe?
falei, Senhor, o que que eu faço? Aí ela só falou para mim assim, o sonho, seu sonho, você já caminhou, você está no meio da caminhada. Ou você desiste e volta para sua casa, ou continua. Falou assim, aí eu falei assim, só se for por Deus mesmo. Falei assim, então, se você acredita em Deus, faz o boleto. E eu fiz, pastora. Nessa época, meu esposo não estava falando comigo, meu casamento estava, para os olhos do homem, tinha acabado. Eu não sei se a senhora vai lembrar de mim. Eu fui no seu consultório, pedi conselho, eu conversei com a senhora e tudo, né? Muita gente, né, pastora? Não E, dá, não dá para. e eu queria só avisar para a senhora que eu queria me divorciar. Aí a senhora falou assim, se você veio pedir permissão, você então, sinal de que você não quer, porque você não precisa da minha permissão para você se divorciar. Isso foi uma pancada assim para mim, né? E a senhora falou para me lembrar do meu do meu namoro ao início do meu casamento, como é que foi. E eu falei que foi bom. Falou assim, então vale a pena desistir do seu casamento? Aí eu tô até hoje com o meu marido. E nessa época, ele não queria saber de mim. Para ele tinha acabado o amor, né? E eu cheguei numa ousadia, a gente não estava se falando. Eu cheguei numa ousadia nele e falei assim, ó, então é o seguinte, eu preciso de R$ 390 para amanhã. E a moça falou assim para mim, eu estou acreditando que a faculdade vai me reembolsar, porque eu vou entrar no estágio, eu mesmo, é estágio remunerado, eu vou pagar minha faculdade. Assim que eu receber, eu te devolvo. Ele olhou para mim assim e falou assim, você se enfia nas coisas, por que você não se vira agora? Eu falei assim, então, eu estou me virando. O mínimo que você pode fazer é me ajudar, porque eu sou a mãe ainda dos seus filhos e ainda sou sua esposa, né? Nos documentos, pelo menos. Aí eu nunca mais vou precisar do seu dinheiro. Assim eu pensava, né? Na época. E ele me pegou e me cedeu esse dinheiro e eu peguei. E terminei. Em nome do Senhor Jesus, fiz meus estágios para a honra e glória do Senhor. E foi assim, Deus me dando dinheiro, eu achando dinheiro no chão, e foi gente pagando minha passagem, e foi tantas coisas que, como duvidar desse Deus, pastora? Se eu mesmo nem acreditava em mim, se eu mesmo achava que eu tinha perdido tudo, eu estou com a minha família, meus filhos, meu filho com 20 anos, está na presença de Deus. Minha filha tem 16 anos, está na presença de Deus. Meus filhos estão batizados, só falta meu esposo. Mas eu sei que tá a caminho, né? Como não deixar de acreditar nesse Deus? É caminhando, né? É caminhando na graça, na misericórdia de Deus, chorando e orando, chorando e orando. Um dia, pastor, eu lembro que meu filho era pequeno na época nessa mesma época, né? Eu passei quase os meus 6 anos da faculdade com crise no meu casamento, né? E teve um dia que eu acordei de madrugada, né? E eu estava orando, comecei a falar alto com Deus, né? Assim, falando assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Pai, eu não sei mais o que fazer. Se for da sua vontade, por favor, tira o amor que eu tenho pelo meu esposo e que eu ame o Senhor, né? Que eu não sinta mais essa dor, né? Aí meu filho acordou e falou assim para mim assim, eu vi o próprio Deus naquele dia. Ele falou assim, mãe, a senhora lembra de Jó, mãe? Ele perdeu tudo, mãe, mas Deus deu tudo para ele em dobro. Uma criança, né? Aí eu falei, Senhor, eu falei, meu Deus do céu. E eu falei para ele, amém, filho, amém, amém. Então, que seja feita a vontade de Deus. E quando eu falei para o meu filho também que, antes de falar com a senhora que eu ia divorciar, eu falei com meus filhos primeiro. Eu falei assim, filho, a mãe vai se separar do papai, mas a gente continua amando. Seu pai é maravilhoso, ele ama muito vocês. E ele falou para mim assim,
mãe, não foi isso que Deus prometeu para mim. Eu fiquei assim, que filho? Falou assim, mãe, não foi isso que Deus prometeu para mim. Ele não prometeu isso para mim. Ai, essa é um pouquinho da minha trajetória, pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fantástico. Não, vê bem, para quem está imaginando que a gente combinou aqui, nada. Eu falei, vou pedir para a Eliana orar. E nada melhor do que. Vocês veem, gente, às vezes eu digo isso porque às vezes vocês não têm noção da gratidão e o respeito que eu, pastora Anivalda, tenho por muita gente que está com a gente há décadas e não andam comigo. Por sinal, ninguém anda comigo, tá? Ninguém anda comigo, tá entendendo? Mas eu tenho gratidão. As pessoas ficam achando, porque tem muitos que trabalham mais próximos da gente, pensa que são mais queridinhos. Não existe queridinho. Tem muita gente que é querida e eu tenho gratidão, sem saber efetivamente a história. Gente que a gente nunca. Eu perguntei para a Eliana aqui porque eu perguntei. Eu não tô nem sabendo que ela pegou, fez faculdade, que ela trocou, que ela. Nada da história. E é gente que está comigo há 20 anos. E eu não sei de nada que está acontecendo. Ela é testemunha que a gente não conversa. Está entendendo? Para pessoas que às vezes pensam que a pastora tem queridinho na igreja, que dá atenção. Não. Eu sei de muita gente. Eu marco, e as pessoas marco que às vezes as pessoas olham assim e falam assim: é quase o seguinte, respeite cada um que está lá dentro, porque você não sabe quanto tempo essa pessoa tem caminhado conosco. Tem pessoas que às vezes chegou ontem e quer sentar na janela. Está entendendo? E eu falo assim, gente, por favor, não é por nada não, mas tem muita gente aqui que está na caminhada de fidelidade conosco há anos, há décadas. E nem por isso eu consigo conversar com eles e saber o que está acontecendo, ou saber até o que aconteceu. Passaram, talvez, igual a Eliana, muitas vezes chorando com o travesseiro, diante da presença do Senhor. Tá entendendo? E tem história de vitória. Né? Eu estou falando para vocês porque foi de Deus a Eliana falar tudo isso, para mim também foi novidade. Mas é bacana. Eu falo que quando você conhece a história de alguém, você respeita muito mais. Está entendendo? Muito mais. Porque as pessoas são respeitadas pelas histórias de superação, as pessoas são respeitadas porque elas têm uma caminhada com Deus. E toda caminhada, ninguém tem 2 décadas de caminhada só flores. Está entendendo? Não existe isso. Mas a virtude está em permanecer. Permanecer. É porque é uma aliança na alegria, na dor. Mas tem muita gente que as pessoas não conhecem na igreja e pensa que a pessoa chegou ontem. E eu vou citando nomes, às vezes, que as pessoas falam: sério, você está há 30 anos com o pastor? Tá. Você está há 25 anos com o pastor e a pastora? Tá. Tá a Eliana aí, tá vendo falando? Tá entendendo? E às vezes vocês não sabiam quem era a Eliana na fila do pão. Mas na fila do pão, pelo menos aqui do meu coração, tem muita gente que tem um lugarzinho muito especial por conquista. Porque conquistaram espaço, entendeu? De respeito, quando eu digo. De respeito, porque pessoas que estão conosco na alegria e na dor. É de verdade uma aliança. Porque tem muita gente que às vezes está com você na hora da alegria, mas na hora da dor te abandona, te deixa, tá entendendo? Mas é muito. Nós temos que ser gratos àqueles que estão com você, tá entendendo? Que é uma amizade que nem é uma amizade, porque a gente não senta e não toma café junto, tá entendendo? Mas é de verdade uma aliança, e tem muitos, mas tem muita gente dentro dessa igreja aí, tá? Que tem mais de 20 anos que estão com a gente, né? Eu falo que tem casamento que não dura 20 anos, mas existe alianças aí que nós estamos há mais de 20 anos na pegada, né? E nos conhece na realidade quem somos, né? Isso para mim é muito louvável. Então isso
Eliana está falando, que às vezes as pessoas podem falar, mas eu não consigo me aproximar da pastora, eu não consigo isso, isso aqui. Está a Eliana aí. A gente conversou, se a gente conversou, foi que ela apareceu no meu consultório lá uma vez, sei lá, nem lembro disso, tá entendendo? Às vezes você conversa com a pessoa uma vez durante 20 anos, gente, pelo amor de Deus. 2 vezes durante 20 anos, tá entendendo? É muito tempo, né? Mas estava lá na intercessão, e eu estava lá às 7 horas da manhã, ela sabe disso, que ela estava. Eu nem lembrava que ela estava lá, porque na hora que eu vou orar, eu não estou lá para poder, mas eu ia lá orar, chorar com eles, né? 7 horas da manhã, a gente estava lá na intercessão toda terça-feira, né? Orando, buscando. Enfim, queridos, o segredo é uma vida de intimidade com Deus. Tem luta, sim, mas a vitória é uma vida de intimidade, uma vida de intimidade. E essa intimidade, às vezes, é você pegar e orar, tá entendendo? 7 horas da manhã estávamos lá orando, né? Nas terças-feiras. Então, mas enfim, queridos, já estamos aqui. Caraca, não, eu achei que. Misericórdia, acabou nosso tempo. Não, tenho meia hora. Misericórdia, eu falei, quase que me assustei aqui agora. Eu tenho uma pessoa que eu convidei para estar aqui conosco, tá? Para falar para a gente. Aí, Eliana caiu assim de gaiata aqui, tá entendendo? Assim, foi de Deus e foi ótimo, foi usada por Deus. E esse momento deve estar servindo para alguém aí, com certeza, né? Mas eu convidei uma pessoa para estar falando aqui, né? Para a gente poder entender a trajetória que Deus tem, às vezes, na nossa história de vida, e às vezes a gente não. A Viviane está falando aqui que ela tem 21 anos. É verdade, eu mal sabia que é a Viviane, a mãe dos gêmeos, não é isso? É a mãe dos gêmeos, né? Gente, é a mãe dos gêmeos, né, Viviane? Sim. Ah, tá, valeu, Vivi. Né? Ela, 21 anos com a gente, quando a gente estava trabalhando, a gente só conhece pessoas trabalhando juntos ali, e quando ela falou que ela chegou na igreja, ela contando para mim, isso agora, gente, esse ano aí, a gente trabalhando com o Kids, por causa do filho dela, que eu fiquei sabendo da história dela. Foi no encontro de solteiro, eu falei, não, Viviane, você foi pastora, fiz a aliança, coloquei, aí esqueci o nome do seu esposo, Will, bem, Edilson. Adilson, viu? Aí eu lembrei. Ela falou, fui no encontro de solteiro, pastora, coloquei ele contra a parede, falei para ele o negócio seguinte, ou a gente casa ou acabou com tudo, porque eu fiz uma aliança com Deus, e na hora, o cara na hora se posicionou, casaram. Eu falei, gente, tem cada história linda, né? Eu fiquei sabendo disso esses dias atrás. Falei, Eliane, você chegou na nossa igreja solteira? Eu não lembro. Foi, pastora. E eu coloquei ele, um namoro já não sei quantos anos, enrolado, e eu coloquei ele na parede. Eu falei, sério? Gente, quando é gostoso, corroborando com a palavra da Eliana aqui, como é gostoso quando a pessoa tem atitude. Quando a pessoa tem atitude, ela sai do lugar. Vocês estão entendendo? Acontece. Mas tem que ter atitude. Né? Mas se não tiver atitude, olha que transformação que eu não sabia da vida da Eliana, na própria vida da Viviane, que está fazendo também psicologia aí, tá entendendo? Quantas pessoas, gente, transformadas dentro dessa igreja de palavras proféticas que receberam. E Deus transformou a vida. E eu quero que você pense comigo assim, a minha vida, como que está? Não tem saído do lugar? Alguma coisa está errada. E com certeza, não é com a igreja, não é com Deus, não é comigo e com o pastor, é com você. Você está entendendo? Porque está todo mundo recebendo o mesmo alimento. Por que que uns vão e outros não vão? Alguma coisa está errada. E a maioria pode acreditar que está na atitude. Não, e sem contar a historinha. Eu não tenho, eu não posso, eu isso, eu aquilo. Não, gente, esquece essa historinha. Atitude. Tá entendendo? Então, vai essa palavra para você. E o meu convidado desta noite é o nosso André Caco. eu, eu falei para o André, André, quero que você fale lá na nossa célula o que aconteceu com você que você estava no norte e foi para o sul. Porque ninguém nunca imaginaria, porque Deus confunde a sabedoria dos sábios,
Para aqueles que acham que sabem alguma coisa, Deus adora dar nó em pingo d'água. E ele pode, ele consegue. E o que ele ama fazer é confundir a sabedoria dos sábios. É confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, eu falei para o André, André, eu quero que você compartilhe com a gente o que aconteceu na sua vida para acontecer essa virada não é nem do improvável, mas da improbabilidade de você estar no Ministério Kids, como isso aconteceu. Porque isso deve ser nó na cabeça de muita gente que conheceu o André. E agora falou assim, como assim? Que? Eu nunca imaginaria isso. Com você, André, todo o microfone é seu e eu vou fechar o meu, tá bom? Fique à vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Tanta história linda, tanta história maravilhosa, né? Eu sou novinho ainda na Quadrangular. Tenho 13 anos, tenho que respeitar muita gente que está na minha frente. Tem muita gente aí que a gente tem que ter respeito e isso é bom para nós também, para que nós venhamos crescer. Bom, a respeito do Kids, né? Realmente nem eu nem sei o que aconteceu. Só Deus sabe o que Deus fez na minha vida e está fazendo, né? Mas uma das coisas importantes é aprender que nem você não chega a nenhum lugar sozinho. Deus sempre vai encaminhando pessoas na sua vida, como Deus tem colocado na minha vida, que me ensinou muita coisa. Se eu for citar aqui nomes, posso dizer que são meus professores e eles nem sabem disso. Eles acham que não estão me ensinando nada, mas no fundo, estão me ensinando muitas coisas. Bom, para quem me conhece, nada a ver com Kids. Até hoje as pessoas perguntam, o que você está fazendo lá? Eu falei, eu não sei. O que você quer? Eu falei, eu sei o que eu quero. O que eu estou fazendo lá, eu não sei. Mas eu sei o que eu quero e eu sei que Deus gerou no meu coração esse desejo de estar lá. Bom, tudo começou partindo para o MQTI. Estudar no MQTI foi um desafio que eu não queria. Parecia aquela criança, não quero. E, enfim, acabei indo para o MQTI. Chegando no MQTI, é a pessoa mais calada da sala. Comentei hoje com a pastora, as pessoas pensavam que eu era espião do MQTI. Pensavam que eu estava ali para supervisionar os professores, para supervisionar os alunos. Mas, no fundo, estava sentado para aprender. Porque não tem como você ensinar se você não senta para aprender. E ali, aquele período para mim foi muito difícil mesmo, porque eu falei, não, isso aqui não é para mim. O primeiro desafio foi fazer DDoS, fazer ministração com o dedo. O segundo desafio foi ministrar para as crianças. Eu falei, olha, eu não vou falar como criança, eu não quero saber disso, isso no meu coração. Mas acabei com o tempo pedindo a Deus, Deus, gera gosto isso no meu coração, gera no meu coração esse desejo de aprender. Se o Senhor quer que eu faça para o Senhor, me ajuda. Passando um tempo, eu aprendi muitas coisas e Deus começou a gerar isso no meu coração, gerar amor pelas ministrações, por cada professor que estava ministrando, por cada pessoa que foi me ajudando. Falei, Jesus, obrigado. E o tempo foi passando. E aí surge o desafio maior, ministrar, preparar ministrações e assim por diante. Eu falei, eu não vou conseguir. O primeiro desafio maior foi estar no Encontro com Deus Kids, ser um dos médicos ali no consultório. E eu falei, Nina, eu não consigo. Enfim, ali começou algo importante que Deus ministrou no meu coração. Você vai fazer parte disso. Enfim, eu estou participando do Kids, né? Surge o Caco, né? Uma criação do Jorge, de um boneco. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, né? Através da Lúcia, né? Que me chamou para participar de uma ministração, precisava de um personagem. Eu falei, olha, eu não tenho particularidade com isso, mas vamos lá. E assim foi acontecendo. Surgiu uma outra administração junto com o Tonhão, que eu estou vendo ele aqui na tela, né? Uma pessoa maravilhosa na minha vida e que
me ensina muitas coisas. Essa virada, esse desejo de verdade, isso só vem de Deus no nosso coração. Isso só vem de Deus. Passou tempo para me entender. Quando a pastora ministrava no altar, e Jesus chegava para Pedro e falava assim: Pedro, apacenta meus cordeiros. Na minha cabeça, no meu entendimento, eu precisava ministrar para adulto, ser líder de adulto. E não tem como nós entendermos isso se a gente... não tem como nós, Deus gerar algo no nosso coração, Deus gerar crescimento espiritual na nossa vida, se nós não entendermos quem é o princípio da igreja, que são as crianças. E Deus abriu minha visão, eu comecei a entender, se eu não alcançar as crianças juntamente com esse exército já que está pronto, e a cada dia Deus está levantando mais pessoas, nós lá no futuro vamos ter igrejas doentes, igrejas problemáticas. E eu quero fazer parte desse movimento agora para ajudar essas crianças. E isso Deus foi acrescentando na minha vida, né? Graças a Deus hoje eu posso dizer que tenho assim uma simplicidade para ministrar com as crianças. Posso dizer que eu me sinto feliz. Quem está comigo sabe o que eu estou falando. Às vezes eu não demonstro tanto, mas o meu coração arde demais. Eu sinto feliz, me sinto alegre. Para isso é uma satisfação. Isso só vem de Deus para a minha vida. E a cada dia mais vou aprendendo mais. A cada dia mais Deus vai me ensinando mais, né? Pastor Marcos é uma pessoa motivadora, né? Eu disse que eu fiquei bravo com ele um dia, que eu queria fazer o ITQ, ele não deixou. Ele falou: honra a tua casa, honra a tua igreja. Foi aí que eu parti para o MQTI. Fiz prova, tudo direitinho no ITQ, tudo bonitinho. Ele falou: não vou assinar a sua liberação para você fazer o ITQ, você vai fazer o MQTI. Mas, enfim, eu acredito, para todos nós que estamos aqui, como a pastora falou, é de onde a gente menos espera que saia alguma coisa, né? Pode sair alguma coisa, vem alguma coisa de Nazaré, boa de Nazaré, e a gente não espera. Eu quero dizer para cada um de nós que está aqui, que Deus ele ainda pode mover o coração de muitas pessoas. Basta nós trazermos essa visão para as pessoas com mais clareza, esse entendimento com mais clareza. E a cada dia mais o Senhor vai acrescentando mais na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E aí surge a pandemia, e o Caco surgiu na pandemia passada. Né? Eu estava fazendo as contas, o Caco já fez aniversário agora praticamente. Já tem 1 ano e meio mais ou menos, eu acho, já tá na hora de fazer uma festa para ele aí também. Como também o André Cabeleira, e assim por diante. Junto com a Quadrangulina, enfim. Se eu for citar nome aqui, pastora, e a todos que estão aí, posso esquecer de alguém, mas eu prefiro não citar, eu só espero que eles entendam que eles são meus professores e estão me ensinando muitas coisas boas para a minha vida. Graças a Deus, assim, Deus ele trouxe no meu coração, né, a criatividade de criar cultos. Eu olho para alguma coisa, eu consigo criar. Isso é uma coisa assim que vem de Deus, não é do ser humano, é de Deus mesmo. Eu consigo criar, eu consigo formatar, eu consigo olhar, eu falo: Senhor, mas o que o Senhor quer fazer com isso? E essa modificação de ministério, né? Essa unção nova de Deus na minha vida, eu falo: Senhor, eu não sou merecedor, mas se o Senhor quer, eu vou fazer. A cada visita que nós fazíamos no ano passado, acho que foi uma média de 700 pessoas que nós alcançamos, por onde nós passávamos, casas, pessoas nas ruas, eu falava: isso é importante. Deus falava comigo: isso é importante, isso é importante, isso é importante, vai valer a pena. E eu tenho certeza no meu coração que tudo que eu estou fazendo agora, eu sei que o resultado vai ser longo, mas eu tenho certeza que daqui a 7, 8 anos, nós vamos ter pessoas, crianças, né? Não vou falar nem crianças, pessoas enraizadas na palavra, entendendo a palavra de Deus. Isso cabe a cada um de nós, eu não estou falando só de mim, mas cabe a todos nós que somos envolvidos com o Kids. Você que não é do Kids, se envolva lá e vai valer muito a pena. Enfim, é fazer aquilo que ninguém quer fazer, né? Quando eu era diácono, não é que eu não suportava, eu falei: meu Deus do céu, já vem essas crianças.
Quando eu era cooperador, eu nem falava assim, meu Deus do céu. Mas a gente vê o quanto é importante, o quanto esses frutos vão valer a pena na frente. Eu tenho certeza disso, que isso vai valer a pena daqui a 8 anos. Eu quero ficar sentado assistindo eles ministrarem, se Deus permitir, é claro. Se não permitir, vamos fazendo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E o mais importante de tudo isso é você fazer com alegria, com zelo e com dedicação. Eu tenho procurado fazer isso com zelo, com muita dedicação, com muita simplicidade, pregar o evangelho brincando, né, na graça de Deus, no amor de Jesus, e entendendo que cada um deles são importantes para o reino de Deus. E entender que cada um deles são crianças que podem orar, profetizar, expulsar o mal, como eu falo lá no culto, que expulsar o mal da vida das pessoas. É essa mensagem que eu tenho tentado passar para elas. É essa mensagem que eu tenho tentado trazer ao coração delas. Não somente, né, eu falo isso para o pastor Nivaldo, Deus me coloca em cada situação próximo da minha casa. Né, recentemente agora, posso testemunhar, uma criança que não parava de chorar desde o seu nascimento. E aquilo me incomodou muito. Eu só pedi para a mãe e falei assim, ó, vou pular o seu muro aí e vou aí orar por essa criança. E ela já tem mais ou menos um bom período, uns 2 meses, que eu não vejo mais essa criança chorando, só dando risada dentro da casa. Isso alegra meu coração. Quem fez isso? Foi Deus. Ela tinha uma guia no pé, né, que foi consagrado a demônios, e ela vivia chorando. Eu falei, Deus, eu quero ser um ministro do teu evangelho para essas crianças. Não somente ministrar os culto kids, mas dentro e fora da igreja. Eu acho que isso vale a pena. Qual que é a idade dessa criança, André? Ela fez 1 ano agora, pastora, mas quando eu orei por ela, ela não tinha nem 1 ano de idade ainda. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela começou a se debater no colo da mãe. E a mãe não conseguia segurar a criança. Então você vê, pessoal, e todos que estão aí, né? Todos que estão aí, a importância de nós cuidarmos das crianças, no sentido de zelar por essa juventude, eu falo no contexto geral, juventude, pré-adolescente, juniores e assim por diante. Porque realmente eles são agora, né? A gente tem falado isso, eles são agora. A gente não pode pensar que eles são amanhã, eles são agora. Nós precisamos se preparar. E uma das aulas do MQTI que eu aprendi, pastora Nivaldo e a todos, foi quando a senhora ministrou sobre o islamismo. Olha só, o povo islã, o que eles fazem? As crianças desde cedo já vão aprender o Islã. Aprender que para eles ser um homem-bomba é um orgulho para a família. E nós como cristãos, os pais que estão assistindo aí agora, o que é mais importante? Você ensinar o seu filho agora a ser parecido com Cristo desde cedo ou esperar lá na frente e você, no meio do caminho, talvez tenha um problema? Então isso me chamou a atenção. Foi uma aula que bateu muito forte no meu coração. Falei, Jesus, se eles fazem isso com dedicação, eu vou procurar fazer o meu melhor. Ensinar desde já os princípios da palavra de Deus para essas crianças. Eu sei que tem muitas coisas a aprender. Isso eu sei no meu coração. Eu tenho muitas coisas a aprender ainda com pessoas, né, mais experientes com eu. A Bíblia diz, aprende com o sábio e você será sábio. Nós temos muito que aprender e eu preciso aprender. E eu peço a Deus para Deus não deixar perder sempre a humildade. Não importa se o Caco está ministrando fora da igreja, não importa se o Caco está diante de uma câmera, não importa, seja em qualquer lugar. Nunca esquecer das pessoas que me ajudaram, nunca esquecer das pessoas que passaram pela minha vida, me motivando. E um fator principal que me ajudou muito foi a motivação. Chegou um tempo no MQTI que eu queria desistir. Eu falei, eu não vou mais presencial, eu vou online, né, que sempre tem as piadinhas, né? Que a gente tem que aprender com isso. Ah, mas você vai ministrar para as crianças? Espera aí, eles fazem parte do corpo de Cristo. Qual é a diferença? A diferença é que nós, muitas vezes, entendemos que elas não são importantes. E elas são importantes, sim. Todas são importantes, desde o seu nascimento até a sua juventude. E se cada um de nós entendemos dessa forma, com certeza, quem ganha com isso é o reino de Deus. Quem ganha com isso somos nós que estamos plantando na vida delas.
Quem ganha com isso é quando eu cuido delas, Deus cuida de tudo, todas as minhas coisas ao meu redor. Isso é importante para mim. Posso falar de todo o meu coração. Fazer parte do Kids, para mim, é uma bênção de Deus, é uma alegria, é uma brincadeira, às vezes se torna uma brincadeira, assim, no sentido figurado, porque quando eu estou ministrando, eu falo, não, eu não fiz isso. Assisto os cultos depois, eu falo, eu não fiz isso. Eu não fiz dessa forma. Eu não ia fazer. Eu, André mesmo, aqui sentado nesse sofá, eu não faria dessa forma. Mas Deus começa a moldar, e eu percebi hoje, Deus coloca forma aonde não tem forma. Deus, ele começa a aperfeiçoar aquilo que ele quer usar de maneira clara e objetiva para algum propósito. E o que eu tenho falado com Deus, Deus, se eu estou no propósito do Senhor, o Senhor vai garantir. O Senhor vai garantir a colheita. O Senhor vai garantir que eu passe por situações adversas, mas o Senhor vai garantir, né? Porque isso que nós precisamos entender, que quando Deus te coloca em algo, ele garante. Ele garante você passar por dificuldades, ele garante tudo na sua vida. Como eu vi o caso da Eliane aí, eu falei, o que vai sobrar para mim? Nada, né? Mas sobrou alguma coisa, né? Sobrou esse tempinho, aonde eu procurei agora, já prestei o segundo Enem também, tentando uma bolsa na faculdade, vou conseguir em nome de Jesus. O que a Eliane falou aí foi algo para confirmar no meu coração, naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E às vezes nós somos como Gideão, esperamos que Deus confirme várias vezes aquilo que você quer fazer. E eu até me assustei, eu falei, ué, eu não sou convidado. A Eliane começou a falar. Eu falei, Jesus, o Senhor já está falando comigo, eu estou entendendo o que o Senhor quer de mim. Mas é isso, né? Eu me sinto tão privilegiado, de verdade. Quantas vezes nós não temos, né? Eu falo disso na minha célula que eu participo de sala com as crianças. Teve um período que eu fiquei doente, né? E uma das crianças se comoveu e falou assim, irmão André, estou orando por você, você vai ficar bom. E quando eu apareci na TV novamente, ela mandou uma mensagem, assim que eu quero te ver. E a gente muitas vezes não podemos esperar algo, um retorno das crianças no sentido físico, mas o que nós podemos esperar, isso eu tenho certeza, é o amor e o carinho delas. Isso é uma coisa inexplicável. E elas nos ensinam muitas coisas. E que eu peço a Deus, falo, Senhor, que eu tenha um coração de criança. Antes de eu vir para a igreja quadrangular, eu me lembrei, estou lembrando aqui agora, eu fui palhaço de festa de criança. Faltou o palhaço, e a irmã falou, você pode ser o palhaço? Eu falei, tá bom. Eu fui palhaço de festa. Aí eu falei, vou alegrar o coração dessas crianças, porque não tinha palhaço. Eu me fiz de palhaço, mas alegrando o coração delas. E ali começou todas as coisas. Em Arujá, 2 anos praticamente na igreja de Arujá, quando não tinha ninguém para ministrar para as crianças, eu estava lá com as crianças. 4 crianças, se eu não me engano. Estava lá. E não suportava. Falei, meu Deus, como é que eu vou me dar conta disso? Falei, desenha alguma coisa aí, não sei o que fazer, mas Deus vai te dando capacitação, né? Por isso que a Bíblia diz, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, nesse tempo, aonde se fala que a criança é o agente que prolifera o vírus, mas que eu e você possamos mudar isso, trazendo que vocês não proliferem o vírus, vocês vão proliferar Jesus Cristo na vida de outras pessoas. Mudar isso. Imagina uma criança hoje, né, sendo bombardeada na mídia, até mesmo dentro de casa. Eu não sei o que está acontecendo aí fora, mas muitas coisas estão acontecendo. Cabe a cada um de nós se levantarmos como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, por uma causa. Eu não entendo muitas vezes quando eu falo, irmão, faz isso, faz o MQTI, estuda. Eu não levo jeito. É tudo desculpa. A grande verdade é essa. Era a desculpa que eu tinha. Eu não levo jeito, tudo desculpa, porque a gente não quer ter o trabalho de cuidar delas. A grande real é essa, que eu vejo isso. E quando a pessoa está lá, tem pessoas que estão aqui participando, estão no MQTI, glória a Deus por isso, e eu vou motivar à medida do possível, para que essa pessoa entenda que Deus também pode usar a vida dela,
palavra usar não posso colocar assim, mas que Deus possa contar com ela, porque Deus está contando com cada um de nós. Agora, falar o criancês, estou aí falando o criancês, né? Um culto de adulto, um dia eu estava pregando, falei, gente, me desculpa, mas eu não consigo mudar uma forma que Deus tem colocado no meu coração. Está me ensinando para adulto e muitas vezes caí eu falar como Caco, caí como eu falar como André Cabeleira. É uma coisa que Deus já começou a identificar isso em mim, uma identidade criada por Ele. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, você, infelizmente, você não é a mesma pessoa. Eu falei, glória a Deus por isso. Quem dizia, né, 13 anos atrás, aquele André que chegou na igreja, que não olhava para ninguém, que era tímido, que não falava com ninguém, que as pessoas tinham medo de falar comigo. E glória a Deus que isso mudou na minha vida. Porque o que eu mais preciso é de pessoas ao meu lado e que eu possa também estar ajudando pessoas. Adultos, jovens, juniores, estamos aí para ajudar cada um deles, com a glória de Deus. Eu espero que Deus, espero não, eu sei que Deus tem muito mais para acrescentar na minha vida, porque é apenas o começo de uma trajetória. E todo começo ele é difícil para nós. Mas quando você entende o propósito de Deus, isso se torna fácil para nossas vidas. Você faz as coisas sem medir esforço, porque quem se encarrega de acrescentar é o Espírito Santo. E a cada ministração que eu faço, que eu preparo, eu procuro fazer o melhor, porque eles precisam receber o melhor. A mudança veio, muitas coisas mudou na minha vida, muitos horários, muitas coisas mudou, né? Mas eu acredito que Deus precisava também tirar um pouco do conforto pessoal e se dedicar mais a outras coisas. Eu gosto de estar onde as pessoas não querem estar. E uma das coisas que eu aprendi, muitas vezes todos nós estamos aqui agora, se acha uma pessoa improvável, mas entenda uma coisa, uma palavra que eu recebi isso há 5 anos. Às vezes Deus guarda um sapato, ele vai usar no tempo certo aquele sapato para calçar alguém. E talvez você que está aí agora, você é um sapato que Deus precisa calçar alguém. Precisa calçar uma criança. Você precisa calçar essa criança. Você precisa estar envolvida com isso. O inimigo ele não brinca de conto da carochinha. O inimigo não brinca e a gente sabe disso. E nós precisamos entender que Jesus Cristo pode mudar a vida delas desde já, para a glória de Deus. Quer alguma pergunta? Quiser perguntar, pastora, eu estou aqui para responder. Nossa, senti, o cara tá empoderado. Tá igual uma metralhadora. Pau, 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 pau. Caberneiro, respira. Isso é muito legal, é muito bom vendo a Eliane falando, o André falando, né? É legal quando fala, quando você. Quando eu falei, respira, Eliane, pau, 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 foi falando, eu deixei, fala, falou. Parecia uma metralhadora, tal, 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 tal. Isso é quando você tem bala. Você tá entendendo? Você tem bala, querido, você tem bala. Você não é um revólver, você é uma metralhadora. Abre a boca, pá, 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 e eu só fico aqui, isso aí, eu quero mais é bala. Entendeu? Eu quero receber, mas isso chama-se, sabe o quê? Quando você começa a ter autoridade, né? E para a gente poder ir para os finalmente, eu não quero fechar essa célula hoje dessa forma, Caco. Caco, olha aí, não é mais, o André não é mais André, virou Caco, de verdade, virou Caco. Perdeu mesmo, não é mais André, virou Caco. Foi Saulo que virou Paulo, o André que virou Caco. Entendeu? Então, o André, eu quero concluir isso sábado que vem. Porque qual é a importância? Eu gostaria de estar. Ele vai continuar falando algumas coisas que eu quero orientar ele, inclusive acerca como foi que ele teve o discernimento para entender que aquela criança estava atormentada, sendo que ele não sabia. Está entendendo? Então, um dos propósitos que eu quero que que a gente vai trabalhar sábado que vem, as pessoas às vezes não entendem o que é viver a plenitude, o que é ser pleno.
Quando você está dentro da vontade não. Quando você está dentro do propósito, o Espírito flui. E aquilo se torna... você acaba tendo dons que outras pessoas não têm. E, às vezes, os dons do Espírito te levam a ser pleno. E Deus te usa numa área que Ele não usa ninguém, porque você está cumprindo um propósito daquele jeito. Então, eu quero continuar falando aqui com o André, sábado que vem, que nós já estamos aqui com o horário fechando aqui, né? Mas eu quero que você pense o seguinte: você que está em busca de uma plenitude, o que é ser pleno, pastora? O que é ser pleno? O que é isso? Ser pleno é uma questão interior. Não tem nada a ver com bens materiais. Você pode ter tudo, bens materiais. Você pode, mas a plenitude é uma satisfação que vem de dentro. Tá? E essa satisfação é você saber que você fez e você está dentro do propósito de Deus naquele momento. Aí você se torna forte e você não consegue entender porque é o que ele falou. Mas nós vamos falar isso sábado que vem, tá? E até para muitos que estão aí querendo se encontrar, o que eu faço? Como que eu faço? E fica com essa história toda, né? Nós vamos continuar e eu quero que você fique atento, de repente você poder fazer pergunta, tanto para a Eliana, para o Caco, porque essa célula a gente não vai fechar ela agora, vamos dizer assim, nós vamos continuar sábado que vem. E eu quero falar sobre essa questão de viver a plenitude, o que é ser pleno, tá? A plenitude você encontra quando você encontra o seu propósito. E muitas vezes o seu propósito não está nada ligado ao seu cérebro, tá entendendo? Não está nada ligado com razão e nem ligado à emoção. Né? E nós temos que estar atentos para poder ouvir qual é o próximo passo que às vezes Deus está mandando a gente fazer. E o que importa é obedecer. E muitas vezes, por sinal, eu estava falando com o André hoje, muitas vezes esse obedecer que Deus vai falar para você fazer provavelmente não bate com a tua vontade. Provavelmente muita coisa você não pensou. Você simplesmente foi acontecendo. Mas como nada é por acaso, não foi acontecendo. Foi o vento que soprou. O que é ser guiado pelo Espírito? O que é ser levado pelo vento? O que é isso, gente? Mas nós vamos continuar sábado que vem. Não vai dar tempo de vocês fazerem pergunta. Rose, fica de olho aí nas perguntas que alguém queira estar fazendo aí, porque a gente vai completar essa nossa reunião sábado que vem, tá joia? Pastora, sexta que vem, né? Sexta. Ai, pois é, tá vendo? Ai, gente, sábado, sexta, 9h30, nosso encontro marcado aqui, tá bom? E é muito bom, Eliane, Caco aí, que participaram aqui agora. É o que eu falo, eu sei do poder de Deus na vida individual das pessoas. Não precisa estar em cima de um púlpito. Não precisa ter uma câmera ligada. Não precisa de luzes. Por sinal, às vezes, câmera e luzes acaba sendo, às vezes, problema. Tá entendendo? Mas, para quem simplesmente é. Tá entendendo? E faz acontecer só porque quer agradar ao Senhor. E o Senhor vai te conduzindo a lugares e a caminhos que você não escreveu, a caminhos que você não traçou. E muitos deles é por questão que você não acreditava. Mas Deus acredita na gente muito mais do que nós. Ele sabe o que Ele colocou dentro de nós como potencial. E a gente, às vezes, fica se auto-sabotando, dizendo, eu não sou capaz, e Deus está falando, você não tem noção quem você é. Você não tem noção quem você é. Você é muito mais do que os seus sonhos. Seu sonho, amados, você acha que Deus está ligando para o seu sonho? Deus é muito... Você acha que você sonha grande? Então você não sabe. Você acha que você é cheio de ilusão? Não, então você não sabe.
Eu sempre fui, eu falo para vocês, na minha adolescência, eu sempre fui sonhadora, gente, eu sempre fui. Eu não tinha problema de... Eu acreditava que eu ia fazer, ia acontecer, que o negócio é o seguinte, vamos para cima. Antes de eu me converter, não foi a igreja que fez isso comigo. Por sinal, o que a igreja, de alguma forma, lá atrás me atrapalhou, porque tinha irmãos que não conseguiam sonhar e se me segurava. E eu sempre fui muito... Entendeu? Eu sempre fui. E, às vezes, quando eu conto para vocês que... Quando eu falava, eu quero ter uma casa própria, eu quero isso, eu quero aquilo. Para que Jesus vai voltar? Para que você quer uma casa própria? Eu falava, ai, não acredito que vocês pensam assim. Falava, ai, gente, eu não acredito. Para que você está estudando? Vamos orar. Eu falava, gente, eu não preciso ficar dentro da igreja para orar. Eu oro na minha casa, no meu quarto. Eu não sei por que vocês têm que ficar enfiados dentro da igreja para poder orar. Eu falava, eu tenho que trabalhar e estudar para ganhar a vida de segunda a sábado. E eu não preciso estar enfiada orando, porque eu oro na minha casa, eu oro, eu leio a Bíblia, eu leio, eu fazia tudo. E eu não entendia por que as pessoas, eu não entendia, eu adolescente, eu não entendia por que as pessoas tinham que ficar enfiada, porque se não parecia que elas iam desviar, eu falava, não, eu não preciso, de segunda a sábado eu vou trabalhar e estudar, vou trabalhar e estudar, vou trabalhar e estudar, trabalhar e estudar, e eu trabalhei e estudei. E eu não deixei de ler a Bíblia, eu não deixei de pregar o evangelho, não deixei de ganhar alma, não deixava de orar. Eu tinha as minhas devocionais, porque isso tem coisa que é pessoal sua. É organizar seu tempo. Foi o que o Marcelo estava pregando na terça-feira, né? Ele, na sabedoria financeira, lá, célula de sabedoria, organizar o tempo. Né? E dá tempo de você fazer tudo. Organiza, sonha e vai para cima. Mas eu tinha essas ideias antes de eu me converter. E só veio para poder... como eu falei, aí, hoje eu olho para os meus sonhos, eu olho, nossa, Deus, eu nunca poderia sonhar aonde eu cheguei. Eu não podia, gente. Porque apesar de eu ser sonhadora, eu vi que Deus me levou além. Tá entendendo? O máximo que vocês já ouviram falar era ser uma executiva de uma multinacional, ganhar dinheiro e ganhar vida, e tudo bem. Para mim, era esse o meu patamar. Eu nunca imaginei ser usada por Deus, ganhar almas, de ser pastora, de ser psicóloga, de ser coordenadora nacional, nada dessas coisas, pelo amor de Deus. Como é que eu ia poder imaginar uma coisa dessa? O máximo que eu tracei para a minha vida foi uma vida, eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso entrar na multinacional, preciso ter um bom salário para garantir o meu futuro, e aí tudo vai bem. Assim, foi esse o futuro que eu digo, cá entre nós, era um bom futuro. Tá entendendo? Comparado a muitas pessoas que não tem noção de vida, eu pensei bem, eu achei que eu até era uma adolescente ajuizada. Entendeu? Né? Então, eu até era uma adolescente ajuizada, se vocês pensarem bem. Uma menina de 12 anos já traçar um monte de coisa, como é que eu vou chegar, como é que eu vou conquistar, com quem que eu vou casar, não vou casar com nenhum bêbado, não vou casar, não caso. Eu falava, não caso, eu era muito crítica. Tá entendendo? Meu nível eu era muito chata. Chata eu sou até hoje, né? Mas eu era muito crítica, tá entendendo? Para poder namorar com alguém, para poder... Eu já sabia que para mim dar certo, eu tinha que saber com quem... Eu não era da igreja. Eu tinha que saber com quem que eu ia casar, eu tinha que saber que eu tinha que estudar, eu sabia que eu não podia engravidar na adolescência, e tudo isso eu já tinha na minha cabeça, e eu não era da igreja. Tudo isso eu tinha na minha cabeça, que uma gravidez na adolescência ia me atrapalhar, se eu casasse com a pessoa errada ia me atrapalhar, se eu tivesse algum atropelo na minha vida ali, ia atrapalhar os planos que eu tinha. E eram planos bons, eram bons planos, tá entendendo? Falei, nunca tracei que eu ia ser prostituta, que eu ia engravidar na adolescência, que eu ia trair meu marido. Eu nunca tracei essas coisas, eu ia usar droga. Nunca, isso nunca passou pela minha cabeça. No mundo, nunca passou pela minha cabeça essas coisas. E o que Deus tinha para mim, eu que sonhava grande, que isso para mim já era grande, para um adolescente de 12 anos, eu achava que eu sonhava grande. Vocês imaginam o que Deus fez? Eu nunca poderia imaginar, nunca poderia sonhar o plano que ele estava escrevendo para mim. Eu não podia. Porque ali, apesar de eu ser uma pessoa muito motivada, vamos dizer assim,
sempre fui muito motivada, muito acreditei. Não, a gente dá um jeito. Sempre falei, não, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Essa é a minha fala sempre. A gente dá um jeito. Não, quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. Eu sempre falo isso, gente. Quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. E eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu sempre tive esse discurso. Mas ainda que eu tivesse esse discurso, o meu discurso ainda era pouco para o que Deus tinha, porque eu não conseguia imaginar o que Deus ia fazer na minha vida. Enfim, nós vamos orar para poder encerrar, que o nosso horário aqui pegou e já estourou, mas nós vamos continuar para falar o que é essa plenitude, como alcançar essa plenitude do Espírito, em conseguir entender e ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? E às vezes você ir contra, na maioria das vezes, na contramão do seu raciocínio e da sua emoção. Mas você saber que você está fazendo porque Deus está te mandando, ainda que você não sabe, não consiga entender. E quando você chega lá na frente, você fala, nossa, entendi. E eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo. E até, você pode dizer assim, briguei com Deus. Porque você quer que ele explique. Deus não tem obrigação de te explicar nada. Ele é Deus. Entendeu? A gente só obedece. Mas por quê? O Senhor fala, ei, não tem que te explicar. Você tem que ver pela fé. Vamos encerrar aqui. Obrigada, Eliane. Obrigado, André. Sábado que vem a gente continua. Tá bom? Obrigado mesmo por todos vocês que estão aqui. Beijo no coração de vocês aí, de coração. Obrigado mesmo. E eu queria que agora aqui a gente encerrasse. E a nossa Vilminha, que tem sido também fantástica aí. E eu sei que ela se encontrou, qualquer dia eu chamo ela para a gente também conversar, que é a outra. Tá entendendo? Deus muda. Nós vamos falar ainda sobre isso aqui. Quando Deus muda, você acha que você está com um caminho traçado e você não está. Ora aí, Vilminha, para a gente pegar e encerrar aqui. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Fecha aí, Rose. Eu fecho aqui tudo. Aqui. Quem abriu aí os áudios? Pode falar, pode ir, Vil. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tanto ensinamento. Quero agradecer pela vida da pastora Nivalda, Senhor, que tem nos conduzido, Pai amado, por tanta estratégia usada por Ti. Senhor, muito obrigada, porque a cada dia o Senhor tem nos surpreendido, Pai, com tanta novidade. Oh, Deus amado, eu só tenho que agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas e a vida de cada um que está conduzindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo que tem feito, Pai, porque não tenho nenhuma palavra, só gratidão. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos conduzido. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que está nessa reunião, aprendendo mais de Ti, Pai. Senhor, Deus, que o Senhor venha nos abençoar cada dia e dando estratégia mais e mais. Porque nós sabemos que de Ti vem tudo, a Tua sabedoria, a Tua estratégia. Senhor, muito obrigada pela vida dos nossos pastores que têm nos ajudado e nos conduzido a levar a palavra para cada lar, para cada casa, Pai. Desde já eu te agradeço e eu te louvo porque eu tenho aprendido muito e muito. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Desde já eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Pense sobre tudo que nós ouvimos nessa noite. Um beijo, uma noite abençoada e vamos curtir a nossa pandemia. Vamos curtir. Vamos curtir, vamos se encontrar nas células, vamos usar esse tempo que nós estamos dentro de casa, tá bom? Então, a gente vai curtir aqui, a gente vai crescer, nós vamos crescer, tá entendendo? Você vai ver só o que Deus vai fazer, tá bom? Beijo, e a gente se encontra sexta-feira que vem, no nome de Jesus. Fui, tchau, gente, agora sim, fui, deixa eu desligar.